Boa noite. Nosso tempo âncora inicia. Estamos lendo e conversando aqui sobre o profeta Jonas. O profeta Jonas ele está fugindo da presença de Deus e da sua vontade. Veja bem, é um homem de Deus, um profeta experimentado, alguém que conhece a pessoa de Deus e a sua revelação, as profecias, e em vez de achar que a vontade de Deus é o melhor para a vida, ou a presença de Deus é aquilo que realmente satisfaz, é a direção. Esse profeta, ele, ao ouvir a missão que Deus tinha para ele, que é uma missão transcultural na cidade de Nínive, do reino da Síria, né? Inimigos do povo de Deus, de Israel, ele vai para o lado oposto, né? Nínive fica a leste e Tarsis em direção contrária. E hoje à noite, no capítulo 4, você que talvez não tenha acompanhado a semana passada, no capítulo 3, Jonas ele fica assim, boquiaberto, porque é uma grande, após a sua curta mensagem, é um grande arrependimento no povo, na periferia de Nínive, chega ao palácio, o rei faz um decreto. E semana passada nós vimos que como esse livro, capítulo 1, 2, 3 e 4, está mostrando como Deus está em busca do perdido. Como a salvação que Deus quer conceder é por causa da sua grande misericórdia que é renovada. Deus não tem prazer na destruição, Deus não tem desejo na condenação, Deus não se mostra satisfeito em manifestar a sua ira para trazer dano ao ser humano, mas o fato é que Deus dá 40 dias, que é um tempo para esse povo ouvir e ter uma resposta ao tempo da graça. Falamos que os 40 dias para Nínive é o tempo da graça, é a possibilidade desse povo ouvir a mensagem que Nínive seria subvertida, destruída, e que este profeta do povo hebreu, um estrangeiro, está pregando nas ruas. É a palavra da graça, é a pregação da salvação, é o cumprimento dos propósitos de Deus que sempre está, pela graça, indo atrás do pecador. E hoje, no capítulo 4, então, você vai ver que a reação do profeta é inesperada, como tem muitos momentos inesperados nesse livro de Jonas, na profecia de Jonas, né? Nós até comentamos a semana passada que o tempo todo Deus está indo atrás para resgatar. Redenção é um resgate, para salvar. Primeiro ele vai atrás de Jonas, mas para isso ele manda a tempestade, que é a graça de Deus para provar Jonas. Depois ele manda um grande peixe engolir esse profeta, que não é o tema central do livro O Grande Peixe Engolindo o Profeta. O tema central desse livro é a exuberante iniciativa de Deus de ir atrás dos pecadores para salvá-los, para restaurar, reabilitar, reconciliar o ser humano com Deus. Mas daí ele manda o peixe, daí a conversão dos marinheiros, nós comentamos. Aí esse peixe, Jonas ora, né? A oração de Jonas, o capítulo 2. Deus ouve a oração e Jonas então é lançado na praia, vomitado na praia, né? Aí Deus continua abençoando, trazendo arrependimento aos ninivitas, conversão. E no capítulo 4 continua esse ritmo da graça, indo atrás de nós, pecadores, trazendo a manifestação de misericórdia, trazendo a sua compaixão. O caráter de Deus é assim. É um Deus que tem prazer na salvação do ser humano, a quem ele criou. Eu vou ler agora o capítulo 4 e vamos concluir, então, que não é bom fugir da presença de Deus e da sua vontade. O melhor para nós é nos submetermos à vontade de Deus, à sua palavra, e apreciarmos a presença de Deus para saciar aquilo que o meu coração busca. No capítulo 4, então, presta atenção que as reações de Jonas são surpreendentes, como o livro todo
realmente tem um tom assim de surpresa, né? Alguns pedaços chegam até a ser cômicos ou muito extravagantes, e você vai perceber que no capítulo 4 a reação de Jonas é uma reação muito comum que nós também temos na relação com Deus e os seus planos para a nossa vida. Então, feita essa introdução, vamos fazer a leitura do capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto que ele quase desmaiou. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então aqui temos Jonas experimentando um enfadonho enredo da sua vida. Aqui ele está profundamente amargurado, descontente. Ele está num diálogo muito intenso com Deus. Aliás, Deus tem no Velho Testamento alguns diálogos intensos com aqueles com quem ele se relaciona, aqueles que o seguem, né? Tem diálogos muito intensos com Moisés, tem os diálogos de Jó, que são a descrição do sofrimento, são diálogos extensos que cobrem quase todo o livro de Jó. Muitos dos capítulos são aqueles diálogos com Jó com seus inimigos, mas também Jó inimigos porque eram muito amigos de Jó, né? Na verdade, eram amigos, mas que querendo isentar Deus das responsabilidades pelo sofrimento humano, acabam sendo muito amigos de Jó, não é? Mas Jó também tem os seus diálogos com Deus. Pedro tem diálogos intensos com Jesus, os apóstolos têm. Parece que Jonas aqui no capítulo 4, se você perceber, existem 5 momentos onde parece que ele está com uma fúria intensa, ira intensa. 5 vezes o texto está claramente dizendo que a atitude básica de Jonas em aceitar a sua missão de falar da justiça e que Nínive será destruída, de pregar a profecia que Deus lhe enviou, que Deus mandou ele fazer, pregar, né? Ele não está alegre por estar cumprindo a vontade de Deus aqui. E muito menos alegre porque está vendo naquela multidão um arrependimento. Se aqui diz no texto no final que há 120.000 que não sabem discernir o certo do errado, e os intérpretes acham que 120.000 eram só as crianças. Teria os adultos aí, os rebanhos, como o próprio Deus. Lembra Jonas desse diálogo? Jonas não está vendo a misericórdia de Deus como ele gostaria de ver. Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar, já estou, né?
é que muitas vezes a vontade de Deus nos decepciona. E eu posso dizer, estou decepcionado com Deus. Por que Jonas está vendo aqui que está contra aquilo que está no coração dele? O que está causando? O que Jonas deseja realmente que acontecesse na sua realidade e que não está acontecendo? Veja, Jonas está vendo, aliás, o texto diz que ele vai para um lugar, monta um acampamento para ver o que vai acontecer. Né? Diz isso aqui, e ele orou ao Senhor, versículo 2. Jonas está, então, irado, versículo 1, profundamente descontente, e com isso enfureceu-se. Esse profundamente descontente e essa ira enfureceu-se, que, como eu disse 5 vezes, se repete nesse capítulo, acontece porque os nossos planos, aqueles que são cristãos, que são seguidores de Jesus, da sua palavra, não são os planos de Deus para a vida. O nosso caminho não é o caminho de Deus. O cronograma de Deus é soberania do Espírito Santo. Ele tem o tempo adequado para cada coisa na sua vida. Ele tem a maneira certa e adequada na visão divina para realizar os seus propósitos na sua vida. E o propósito maior de Deus é nos tornarmos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. É a maturidade da fé, a esperança no amor de Deus. Então o que Deus deseja para Nínive é que Nínive se arrependa. E para isso Deus, na graça, dá a pregação, dá o profeta, mas o profeta interiormente está furioso. E como nós ficamos rapidamente furiosos com as pessoas que nos cercam, irados, descontentes, a gente às vezes diminui a intensidade da ira, porque parece que não é tão certo se irar, e a gente, eu estou irritado, estou sentido, a gente até evita de dizer eu sou irado, eu estou irado, ou eu estou brigando com Deus, eu estou desabafando, estou desgostoso. E aqui inicia-se uma segunda oração de Jonas. Ele orou no ventre do peixe com ação de graças. E disse que seria obediente, faria o trabalho que Deus o comissionou, pregar a Nínive. Então parece que ele se tornou mais obediente, mas dentro dele, ele pregou, mas dentro dele, ele estava contrariado. Não consigo aceitar as condições da minha vida. É isso que Jonas está querendo dizer aqui. Muitos de nós podemos até estar super desobedientes, mas daqui a pouco a gente consegue obedecer e cumprir a vontade de Deus, mas parece que lá dentro do nosso ser, no íntimo dos íntimos, no nosso coração, há uma resistência que quando nós vamos olhando a realidade e vendo que não está acontecendo a destruição de Nínive, mas esse povo está jejuando em oração e animais e seres humanos estão humilhados, pedindo clemência para não serem destruídos ao Deus Criador Todo-Poderoso. Então, muito cuidado com aquilo que às vezes ninguém conhece ou ninguém está tendo acesso no nosso coração em relação à nossa agenda de vida, à nossa atitude e estilo de vida. O cuidado de reconhecer que o texto diz profundamente descontente é um profundamente irado, contrariado. E essa é uma questão de alma, de espírito, que acaba atingindo a todos que nos cercam, se nós ficarmos assim. Então, inicialmente, Jonas faz certo, ele expõe a Deus em oração. Então, essa segunda oração está a partir do versículo 2 do capítulo 4. Jonas não tem dúvida. E ele diz assim, então, vamos perceber essa noite aqui como é a oração de alguém que está contrariado, desgostoso, profundamente, o texto diz, né? Profundamente, é bem acentuado isso, né?
Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Então ele está se justificando. Lá ainda, quando eu estava em Israel, não foi isso que apressei em fugir para Tarsis? Mas por isso que eu fugi da sua presença e não quero obedecer à tua vontade. Eu fui para Tarsis, escapando. Eu sabia que tu és um Deus. Aí eu quero parar um pouquinho. Jonas vai fazer uma declaração na oração dele que a mim me agrada muito. Então, quando eu começo a ler esse capítulo 4, eu fico até animado com Jonas, porque eu me identifico com ele nessa vida assim, não tão exata como cristão, né? Não tão perfeita, não somos um projeto já acabado, não está tudo pronto. E Jonas aqui, ele está sendo trazendo, se ele não está com uma honestidade radical, mas ele está trazendo a Deus o seu descontentamento, sua queixa, né? Ele está abrindo o coração. Eu estou fugindo de ti porque eu tinha um projeto muito mais ambicioso para mim. Ele tem aqui revelado que ele queria patar-se, sim, que ele está fugindo, sim, e que ele conhece a Deus. Porque como é que ele nomeia Deus nessa sua oração? Ele tem um início de oração, eu diria assim, encorpado, né? Caráter de Deus. Ele vai trazer nessa oração a sua confusão afetiva, emocional, o seu descontentamento profundo, mas entendendo, e ele tem, vamos dizer assim, a teologia certa com a atitude errada. Ele não consegue integrar o que ele sabe de Deus com aquilo que o coração dele faz ele sentir e reagir. A atitude básica da vida dele ainda é desobediente, apesar de ele ter um comportamento obediente de cumprir a missão transcultural dele. Ele é um missionário aqui, um crente. Olha o que ele traz sobre Deus, se não é algo robusto. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. O Deus cheio de amor. Aqui é um perigo. Quando eu reconheço que eu sirvo a um Deus misericordioso, compassivo, cheio de amor, ou ele podia ter sido Deus justo e perfeito, Deus santo, santo, santo. O que ele diz de Deus é verdade, mas ele não consegue ser submisso a tanta misericórdia, porque os planos dele, de Jonas, estão frustrados e diferentes dos planos divinos. Que problema é esse que nós enfrentamos, não é? É de ficar irado? Eu acho que é uma reação até humana e geral, de que quando estamos caminhando com Deus, os planos do Altíssimo são completamente diferentes dos planos do Elcio, humanos. Quando os planos do Altíssimo trazem ao Elcio e trouxe a Jonas um limite à realização vocacional, profissional, talvez material. As ambições de Jonas foram cortadas porque Nínive não tinha nenhum glamour, nenhum reconhecimento, nada de interesse. E que Jonas queria que esse povo fosse destruído, sim. Que Jonas não tinha essa misericórdia, essa compaixão, esse amor que Deus tinha pelos ninivitas. É difícil para nós reconhecermos que os planos de Deus são livres e melhores, e Deus espera que o ser humano se auto-esvazie quando há diferença entre a minha vontade e a vontade de Deus. Está a oração do Getsêmani, Mateus 26, para nós imitarmos o Senhor Jesus. Senhor, passe de mim esse cálice,
mas se não é essa a tua vontade, né? Ele abre mão, seja feita a tua vontade. Esse fazer a tua vontade e não a minha, quebra o ego, o orgulho, porque eu tenho que me pôr fora do centro e deixar o Espírito de Deus, que é misericordioso, cumprir seus propósitos na minha vida. Então essa oração de Jonas, a segunda, né, que está no capítulo 4, ela tem algo de bom, porque ele inicia esse diálogo intenso de oração, essa busca, intensamente irado. Então você e eu podemos chegar a Deus com toda a ira, com toda a reclamação, com toda a inveja, com toda a relutância, com toda a vergonha, com toda, como fosse mesmo, trazer tudo o que temos e somos ali em oração. E também não é completamente errado dizer, Senhor, quem realmente tu é compassivo, bondoso, generoso, misericordioso, cheio de amor, que o Senhor é justo na sua ira, vai julgar, mas se houver arrependimento, o Senhor vai perdoar os pecados. Como Jonas está, de certa forma, entre esse diálogo intenso, ele está reclamando de Deus, sim, de uma cobrança, mas eu sabia desde lá de Israel que era capaz de que se esse povo rebelde, cruel e mau, inimigo do meu povo, tivesse fé, arrependimento e fé, o Senhor os abraçaria como abraça a nós, o seu povo Israel. Incrível isso, que essa oração traz aqui uma tensão. O ser humano está entristecido, descontente com o caráter do Deus que é bom e generoso em tudo que faz. Isso acontece, eu queria que você não culpabilizasse tanto a Jonas. Isso acontece muito na minha vida, quando eu vejo que as coisas como eu quero que aconteçam não estão acontecendo. E eu posso fazer, o Senhor é bom para esse, para aquele outro, o Senhor é bom para aquela família, o Senhor é bom naquela igreja, o Senhor é bom naquela circunstância. Mas eu sabia, desde lá, então ele abre o baú, né? Desde quando eu fugi da tua vontade, quando eu estou brigando. Então a gente faz um histórico para dizer, olha, Senhor, a culpa ainda é sua por ser muito bom e generoso. Jonas não quer, nesse diálogo, até esse exato momento, não quer se dobrar em humilhação, como Jesus fez no Getsêmani, em submissão ao Pai, a Deus. Jonas ainda está arguindo, discutindo, está um cabo de guerra eterno ali, e ele diz, olha, é que o Senhor é bom demais, esse povo está se arrependendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou profundamente desgostoso. Veja, Jonas está já, talvez, pressentindo que esse povo não vai ser aniquilado. Mas ele orou. E a segunda característica desse texto, que por 2 ou 3 momentos aqui, Deus não explica os seus propósitos para Jonas de cara. Só no finalzinho, que Deus vai dar. O fechamento desse livro é feito por Deus. Nós não sabemos qual foi a reação de Jonas, porque não tem a confissão última de Jonas, como é que ele vai viver sob a vontade de Deus ou não. O livro fica em aberto. Se você perceber, esse é um dos livros da Bíblia onde não tem final no sentido da personagem principal, Jonas. Você não tem o final que Jonas faz com tudo isso que está acontecendo ali. Isso a gente já vai discutir no final. As perguntas de Deus. Você tem alguma razão para essa fúria? Parece que as perguntas, às vezes, nos ajudam mais do que fazermos uma explicação muito delongada de um conflito, algum problema que nós temos com alguém. Parece que as perguntas nos ajudam, às vezes, a tentar ouvir um contraponto, um ponto de vista diferente da nossa. Deus não se justifica aqui, nesse primeiro início aqui, no versículo 4, e Deus só vira para Jonas, olha, será que a sua ira pelo que está acontecendo com os ninivitas, o arrependimento, o jejum, a oração, a conversão, será que a tua ira é certa? Será que
É para se irar? Os planos divinos da graça nos iram? A vontade de Deus nos frustra? Então é uma pergunta que é deixada aqui no texto. E aí há uma interrupção, né? No diálogo, você pode perceber que Jonas não responde a Deus. Deus deixa a pergunta, ele não responde a Deus. No versículo 5, é uma atitude muito comum de quem está profundamente descontente. É uma atitude muito comum de sair da presença de Deus sem querer dizer-lhe nada. Não há o diálogo final. No 5 ele sai, vai para a região leste da cidade, monta um abrigo, senta-se à sombra para ver o que vai acontecer com a cidade. Versículo 5. Veja, Jonas não está por vencido aqui, ele não está submisso. Ele não tem um coração modesto, humilde aqui. Ele fala, eu vou ver o que vai acontecer. O que Jonas quer ver desse abrigo? Por que Jonas para? Por que ele não vai embora? Porque na discussão com Deus, quando Deus pergunta para ele se a ira dele é justa de acontecer, se há alguma razão para essa fúria, ele sai de cena. Há uma esquiva aqui, há um desvio aqui. Mas veja que o texto é bonito nesse sentido de detalhes, né? Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele vai para sua proteção, cuidados consigo mesmo, sol escaldante, escolhe uma sombra e fica talvez num lugar um pouco mais alto, em alguma região onde ele tem uma visão, esperançoso. O que Jonas quer ver aqui? O que ele está esperando ver? Lógico, ele está esperando ver qual é o desígnio de Deus, qual vai ser o desfecho do seu ministério profético. Se aquilo que ele pregou vai se cumprir. Nínive será subvertida. E, como nos outros capítulos, Deus, apesar de ter deixado só uma pergunta, está trabalhando na vida do profeta Jonas, está trabalhando os cerca de 600 mil moradores dessa região, está trabalhando enquanto ele está à sombra. Deus trabalha, meus irmãos. Mesmo que eu queira ver destruição, mesmo que eu queira enxergar que as coisas aconteçam segundo o meu olhar, os meus desejos, a minha própria vontade, Deus não se deixa dominar. Ninguém determina nada para Deus. Ele é perfeito, único e é soberano. Ainda bem que é assim. Possivelmente, o coração de Jonas tinha uma esperança mínima de que Deus destruísse aquela cidade. Que aquele arrependimento daquela nação toda, do rei ao mais pobre, trouxesse juízo e não salvação. Isso é o contrário do que ele orou no capítulo 2, quando ele diz, a salvação vem do Senhor. Ele sabe que a salvação vem do Senhor. Ele tem a teologia correta. Ele sabe atribuir o caráter de Deus. Eu diria que ele tem o conhecimento adequado, bom. O que ele não tem é um coração de compaixão, de misericórdia. E aquilo que mais eu vejo na minha vida hoje, ao que eu estou atrasado, não me falta tanta informação, atividades da igreja, assuntos sobre Deus, conteúdos, informação, e aí vai. Mas eu me identifico aqui com Jonas, que às vezes o que eu quero ver não acontece na igreja, ou na minha família, ou em mim. Mas às vezes ainda na minha teimosia e orgulho, vou para um lugar, faço um abrigo na sombra, e tenho um pouquinho de esperança assim, de que Deus faça o que eu quero. Então a alegria, Deus vai dar a Jonas agora, mas veja, o que Deus vai fazer agora nos versículos que eu vou ler novamente, eu quero que você note que isso é graça de Deus. Deus não está perseguindo Jonas. Deus quer restaurar a fé
e a atitude dele tornando parecido com a atitude de Deus do livro. Um Deus clemente, bom, misericordioso, o qual Jonas já fez a profissão de fé certa, mas não tem atitude, não tem isso no coração, não está ainda no coração do profeta Jonas. Então vamos ver que Deus vai trabalhar no turno da noite, sem Jonas perceber, e vai trabalhar, porque Deus é o Deus da graça e da misericórdia, Ele quer o profeta restaurado em termos de coração, e Deus começa a movimentar, como nos outros capítulos. Veja o movimento da graça aqui. 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Veja, o Deus quer um profeta com o mesmo coração do Deus do profeta. O profeta como Deus é. Então ele faz crescer um arbusto, porque aquele lugar é muito quente. Ele está esperando ver, e cresce e dá certa sombra. A sua cabeça e livra do calor a Jonas, o que deu grande alegria a Jonas. Final do 6. Talvez percebendo aqui, no começo do capítulo era profundamente descontente. Agora ele está profundamente alegre. Grande alegria ao profeta Jonas. Ele sabia que ali não poderia crescer uma árvore ou uma planta, né? Uma planta aqui. Mas ele percebeu que foi recurso da graça mesmo. Deus faz crescer alguma coisa assim, rápida, instantânea. Não há aqui tecnologia de agronomia, aqui há a mão poderosa de Deus trazendo sombra, porque sabia que Jonas estava profundamente assolado por calor, por intenso calor. Então, a planta imprevisível, uma planta que ele não pediu, que ele não imaginou, e ele consegue então ter um descanso. E o texto diz: grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta. A lagarta também é graça inesperada de Deus. Deus está trabalhando no cenário, nas coisas, fazendo. E aquela lagarta, você sabe a história, come essa planta. E o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer. Para mim, seria melhor morrer do que viver. Novamente, Jonas está no seu descontentamento, ele quer desistir, porque se sente um fracasso, quer desistir porque se sente um profeta desmentido, porque ele prega uma coisa e Deus vai fazer outra, porque Deus faz o que quer. E ele quer morrer porque agora ele teve uma grande alegria, como se fosse um deleite curto de sombra, e aquele sol voltou na cabeça dele e ele estava encalorado, desmaiando de calor. E ele percebe isso, que houve planta e agora já não há planta. Então ele fala, melhor que Deus me levasse. Melhor era morrer, estar morto. É uma palavra dura que ele está dizendo aqui. Está tomado das sombras da frustração, da decepção consigo e com Deus. Como é duro, né, para nós vivermos uma realidade que não queremos ver. Jonas quer ver uma coisa, o que está acontecendo é outra. Será que você passa por isso? Eu passo. O lugar mais difícil de ser crente é na realidade. Muito difícil continuar sendo cristão, servo de Deus, obedecendo os planos de Deus, quando são muito diferentes dos meus anseios, meus auto-interesse, né, as minhas gratificações. Eu sou talvez tão ambicioso quanto Jonas. E aí Deus prepara o terreno e volta ao mesmo assunto do diálogo anterior, que estava intenso, que é aquele assunto de que se era a ira e o fruto do orgulho de Jonas, era justo, era certo, se é isso mesmo que tem que acontecer. E aí nós já vamos para o final dessa redação do capítulo 4, dessa narrativa, né?
Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele novamente responde: sim, tenho. Estou tão furioso a ponto de querer morrer. Ele já está dizendo isso várias vezes no texto. Ele está dizendo para Deus que ele não quer se autoesvaziar daquilo que ele sente, pensa e deseja. Ele não quer abrir mão. Ele deve ter um anseio muito profundo aqui, enraizado. Ele não quer. Então Deus dá para nós, não só para Jonas, uma orientação. Mas veja, Deus dá uma direção para o profeta e o profeta não é responsivo a Deus. O profeta aqui não traz uma decisão própria, não há um final, porque eu acho que isso foi feito nesse texto a propósito mesmo. Isso é fundamental ao ler-se Jonas, que é para que cada um de nós, quando tivéssemos acesso a esse texto, quando entrássemos na história vendo o caráter e a misericórdia de Deus que nos salvaram um povo rebelde e mau, os assírios, que eu e você pudéssemos completar esse texto com a nossa resposta. Finalizássemos essa narrativa com algo que viesse da nossa atitude e do nosso coração. Eu queria que você, essa noite, aí, do outro lado desta câmera, como você responderia a Deus? Nesse final de texto e de livro, qual seria a sua reação, a sua resposta? Mas o Senhor lhe disse, você tem, a palavra pena aqui tem sentido de compaixão, né, de se importar, né, de se condoer dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, preocupação até com os animais Deus tem. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Parece que é a terceira pergunta de Deus para Jonas. E onde está Jonas aqui? Jonas não responde. Eu não sei o que aconteceu com o profeta. Depende de como ele respondeu a Deus. E se ele entendeu a ação da graça de Deus sobre a planta, a lagarta. Eu não li para você, mas Deus também manda um vento oriental muito quente, assolar ali a situação do calor de Jonas, a ponto dele ficar desmaiando. Mas Deus está perguntando essa noite, para mim, pelo menos eu percebo isso, não devo eu ter misericórdia ou pena da grande cidade, ou das pessoas e dos animais, da vida que eu criei, que eu planejei, que eu como criador construí no sétimo dia um dia para me deleitar com a criação, que foi feita a minha imagem e semelhança, a quem eu amo a ponto de resgate, de reconciliação, de salvação. Se a resposta de Jonas for sim, Senhor, eu estou entendendo que o que eu estou vendo aqui é que o Senhor vai realmente salvar essa nação, eu não concordo, mas eu me submeto a Ti. Se Jonas respondesse por essa direção, com certeza, de algumas horas ou dias, a vontade dele estaria submissa à vontade de Deus Criador, o Senhor Deus. Se Jonas respondesse, realmente, como eu disse no começo da minha oração, no versículo 2, né, ele nem tinha o texto, mas ele diria, eu sei que o Senhor é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende, mas é que o povo se arrependeu, te buscou, e o Senhor é Deus, não tem que me dar, eu me submeto, me humilho, a humildade, né, aquela coisa de se pôr abaixo da poderosa mão de Deus, em amorosa obediência. Não só uma obediência de ter ido pregar, mas de aceitar a ternura e o amor que Deus tem por nós, pecadores. Os planos de Deus são bons para nós. Planos de vidas. Se ele responder assim, então ele volta para a cidade dele restaurado ou fica nessa cidade sendo o primeiro pastor na Nínive dos assírios. Quem sabe? Agora, se Jonas ficar calado,
uma outra direção. Estou supondo, não tem isso no texto, porque não tem a resposta de Jonas. Ele fica calado e diz, eu vou voltar e fico lá em Israel e tudo bem. Esse é um Jonas ferido, é um Jonas magoado, um Jonas que vai estar profetizando e com a cabeça certa, mas o seu coração nunca se aproximou ao coração de Deus de uma forma integral. Ou ele podia ter uma reação, olha, eu vou voltar para fazer o que eu quero e vou comprar outra passagem para Tarsis e, por favor, não mande tempestade, nenhum peixe me engolir, eu sigo a minha vida. Então esse é um Jonas que está parecido interno e externamente, rebelde e orgulhoso, um narcisista que pensa no seu prazer e na sua vida, querendo de Deus só as bênçãos, né? A gente às vezes só quer que Deus ponha o carimbo nos nossos planos, nas nossas decisões, nas nossas vontades, que a igreja seja como eu quero, que o meu filho seja... Sabe, a gente tem muita frustração com Deus, principalmente porque a gente quer que Deus só confirme as bênçãos. Deus faça assim, tá, eu te dou, eu vou te dar, você vai bem, vou abençoar a tua prova. Nós queremos de Deus as coisas, mas a Deus mesmo temos muita dificuldade de amá-lo e desejá-lo. E de sermos como ele é, clemente, paciente e misericordioso. Então, nessa série de estudos de Jonas, o grande desafio é aquela oração, Senhor, ajuda-me a esquecer de mim mesmo, dos meus planos que eu tanto insisto contigo. Deixa-me ser como Cristo é, seu Filho Jesus é. Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Salva esses povos, esse povo. O Senhor precisa de mim alguma coisa, estou aqui. Muda a minha atitude. Essa é uma reação, uma direção, quem sabe que você possa tomar como bíblica para a sua vida e para aquilo que você está correndo atrás. Todo mundo está correndo atrás ou de estabilidade, ou de segurança, ou de amor, ou de respostas de oração, ou vocação, ou cura, ou consolo. E não é errado trazer toda essa nossa existência humana diante do Senhor Jesus pela oração. Mas enquanto oramos e esperamos que haja no nosso coração a misericórdia e a paciência da espera em Jesus e na sua vontade sobre a nossa vida. O melhor lugar de estarmos é na presença de Deus. E a melhor coisa a fazer com a minha vida, com a sua vida, é colocar essa vida na mão de Deus e cumprir a sua vontade. Que o Espírito Santo nos ajude a isso. Amém? Então nós vamos orar, terminando mais um tempo âncora. Âncora é a estabilidade que os filhos de Deus têm pela fé em Jesus Cristo. Se você está frustrado, decepcionado, confuso, indeciso, ore. Deixe e peça, clame lá do seu íntimo, como o Senhor fez no Getsêmani. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é misericordioso, compassivo, cheio de amor, que tem prazer no perdão, perdoar no perdão. Que o Senhor nos ajude a obedecermos ao Senhor com as ações e com a atitude interna. Que o Senhor derrame sobre todos nós, os teus filhos, a alegria não por ter algo, de receber algo de ti, assim, como um pedido de oração, né, que a gente pede, mas a alegria de o Senhor nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Nos dê alegria cumprirmos a tua vontade sobre nós, Senhor. Tenha toda a liberdade de ouvir as nossas orações e respondê-las, Senhor, conforme te agrada. Dá-nos essa fé em nome de Jesus. Amém. Então fique firme,
Continuamos recebendo pedidos de oração através do WhatsApp da igreja. Se você tem algum, você pode transmiti-lo aí. E então, paramos por aqui hoje, tá bom? Deus abençoe. Boa noite.